Aos 30 anos, a mulher, cujo nome é sinônimo das reluzentes torres de vidro de Dubai e das areias douradas da Península Arábica, entrou numa capela tranquila e ensolarada no Chipre e fez algo que desafiou o peso da sua coroa. Para o mundo, Sua Alteza Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum é um retrato da perfeição real, um símbolo de um império de 300 bilhões de dólares e um ícone da moda cujos passos são acompanhados por milhões. Mas dentro das paredes de pedra da igreja de Santo André, em Nicócia, os títulos, os palácios no deserto e as escoltas reais perderam importância. Este foi o momento em que a princesa de Dubai saiu da moldura dourada do seu direito de primogenitura para se apresentar como uma solitária em busca da paz. Não foi uma visita diplomática nem uma oportunidade fotográfica calculada. Foi uma colisão silenciosa de dois mundos que a história raramente permite que se toquem. O paradoxo da existência da Sheikha Mahra reside na sua linhagem como filha do governante do Dubai, um homem que construiu uma metrópole global a partir do pó e na sua própria busca silenciosa e rebelde por uma conexão que transcende fronteiras. Ela é uma mulher que vive no centro do luxo mais extravagante do mundo, mas escolheu passar o último domingo do ano numa humilde igreja de Nicósia, com mais de um século de existência. Nesse dia, a rainha de ouro do Médio Oriente ignorou as expectativas inerentes à sua posição e caminhou em direção a um altar cristão, carregando um pedido que nenhuma riqueza poderia comprar. Foi uma jornada de fé, um momento de união e um encontro misterioso que deixou uma congregação de desconhecidos a questionar a própria natureza dos milagres. A manhã no Chipre começou com uma tranquilidade que não sugeria nada fora do comum, o ar mediterrâneo carregando o leve aroma de salmarinho e cedro antigo. A igreja de Santo André. Uma modesta estrutura de pedra construída em 1913 preparava-se para a missa de domingo, seus bancos ocupados pelos rostos de sempre homens idosos com mãos calejadas, famílias com crianças inquietas e um padre cuja vida era definida pelo ritmo da liturgia. A rua de Nicósia estava silenciosa, até que uma Mercedes preta com vidros fumê parou junto ao meio-fio, com uma precisão que sinalizava a chegada de algo significativo. Quando a porta se abriu e a Sheikha Mahra pisou na calçada, o ar na cidade pareceu congelar. Vestida com uma túnica branca modesta e fluida, que captava o forte sol cipriota, ela parecia menos uma dignitária em visita e mais uma visão da graça ancestral. Sua chegada não foi anunciada com trombetas, mas com os sussurros discretos de uma congregação que não podia acreditar no que via. Uma integrante da realeza muçulmana, filha do vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, atravessava as portas de um santuário cristão. Ela se movia com um silêncio que dominava o ambiente, as mãos juntas, o olhar respeitoso, porém inquisitivo. Não procurou a primeira fila nem um assento especial reservado para a elite. Sentou-se no fundo, entre os fiéis comuns, integrando-se a uma comunidade que nunca havia conhecido. Para as pessoas nos bancos, ela era um mistério vindo de um reino desértico. Para a Sheikha Mahra, a igreja era um refúgio do brilho implacável de sua vida pública. Para entender por que ela estava lá, é preciso compreender a ferida profunda de uma princesa nascida no coração do poder. A Sheikha Mahra cresceu à sombra do Burj Khalifa em uma casa onde o futuro é construído antes do pôr do sol, mas ela sempre foi uma criança do mundo. Educada em escolas internacionais de elite, aprendeu com seu pai, o Sheikh Mohammed, que a compreensão é a maior arma contra o conflito. No entanto, ser a queridinha de Dubai traz um peso que pode esmagar o espírito. Cada vestido que veste é analisado. Cada sorriso é registrado.
Cada ato é julgado pelos padrões de uma casa real, que raramente permite a vulnerabilidade da fé privada. Em Nicócia, ela buscava a única coisa que faltava em seu palácio, a liberdade de ser anônima diante do divino. A ilusão dourada de sua vida é uma tapeçaria de projetos bilionários e galas de tapete vermelho, mas a Sheikha Mahra sempre usou sua influência para alcançar as crianças com deficiência e os marginalizados. Ela é uma mulher que apoia o empoderamento feminino e as artes locais, uma integrante da realeza, que acredita que a bondade é a única moeda que não se deprecia. Mas a visita a St. Andrews foi diferente. Não se tratava de filantropia, tratava-se da profundidade psicológica de uma mulher que buscava unir suas raízes islâmicas à história cristã do Chipre. Ela não estava lá para converter. Ela estava lá para se conectar. Ela entendia que a fé não deveria ser uma fronteira, mas uma ponte, e estava disposta a atravessá-la sozinha. Dentro da igreja, a cerimônia começou com o padre acendendo as velas do altar. As chamas bruxuleantes refletindo nos olhos curiosos e arregalados das crianças na primeira fila. Então, num momento que quebrou o ritmo da cerimônia, a princesa se levantou. Caminhou até uma pequena mesa lateral, onde um conjunto de velas apagadas repousava à sombra de um arco de pedra. O ambiente ficou em silêncio. Com mão firme, ela pegou uma pequena vela branca e a acendeu com uma chama próxima. Fechou os olhos, os lábios se movendo numa oração silenciosa, que ninguém mais podia ouvir. Na tradição da igreja, acender uma vela é um ato de pedir paz ou de lembrar os que se foram. Para a Sheikha Mahra, foi uma declaração de que a luz de Deus é a mesma quer brilhe numa mesquita em Dubai ou numa capela em Nicócia. O ato foi simples, mas seu peso foi enorme. Foi um teste decisivo de seu caráter, uma declaração silenciosa e incisiva de que a união é mais poderosa do que a doutrina. Ao retornar ao seu lugar, uma estranha sensação de conforto pareceu envolver a congregação. Uma menininha de cabelos cacheados, movida por uma coragem que só as crianças possuem, se desvencilhou da mãe e caminhou em direção à princesa. Os acompanhantes reais endureceram a postura, mas Mahra fez um sinal para que se afastassem. A menina estendeu uma única flor murcha, um presente do jardim da igreja. A princesa pegou a flor como se fosse um cetro de ouro, inclinando-se para ouvir um sussurro da criança. A menina agradeceu por tornar a igreja acolhedora. Um pequeno detalhe que comoveu a princesa, revelando uma emoção visível e silenciosa. Mas o momento mais perturbador e inesquecível ainda estava por vir. Perto do altar erguia-se uma grande estátua de Santo André, uma figura de pedra lisa que velava pela comunidade há décadas. Quando o coro começou a cantar, um som fraco e rítmico de estalo ecoou pelas paredes de pedra. Não era o som de um terremoto, mas o som de algo se acomodando nas profundezas da terra. A estátua pesada e imóvel pareceu inclinar-se para a frente, sua mão de pedra estendendo-se em direção ao centro do corredor. O padre apertou a Bíblia com força, o rosto pálido, com uma mistura de medo e reverência. Para os crentes, era um sinal. Para os céticos, uma ressonância estrutural. Mas para a Sheikha Mahra, que observava a estátua com um olhar calmo e fixo, pareceu um reconhecimento silencioso de sua presença. A atmosfera na igreja mudou da curiosidade para uma sensação visceral do extraordinário. O padre, com a voz trêmula, declarou que estavam testemunhando uma mensagem de união. A congregação não sabia como reagir, mas a princesa não esperou por explicações. Levantou-se novamente, mas desta vez não caminhou em direção ao altar. Caminhou em direção ao coro. Eram 15, uma mistura de jovens e idosos, com as vozes embargadas à medida que a figura real se aproximava.
Então, a mulher que costuma discursar para líderes mundiais e magnatas dos negócios começou a cantar. Sua voz era clara, suave e ressonante, unindo-se ao hino sobre esperança e paz, em uma língua que não era Azuá, mas com um sentimento universal. A canção representava a quebra da máscara real. Naquele instante ela não era Maktoum. Era uma voz ao vento, um ser humano compartilhando a mesma frequência com 15 estranhos. Os membros do coral encontraram sua confiança, suas vozes elevando-se para encontrar a dela, até que as paredes de pedra pareceram vibrar com o som. Uma mulher na segunda fila começou a chorar, sussurrando mais tarde, que sentiu como se o céu tivesse entrado na sala. A música não apenas preencheu a igreja, ela curou o ambiente. Quando a nota final se dissipou no teto, o silêncio que se seguiu não foi vazio. Estava repleto da constatação de que, por uma hora em uma pequena cidade do Chipre, o mundo não estava dividido. Ao término da cerimônia, a Sheikha Mahra não se apressou em direção ao seu carro com vidros escuros. Permaneceu na entrada, ainda segurando a flor da menina, e conversou com as famílias que saíam. Ela ouviu suas histórias, deixando seu status real em segundo plano, diante do genuíno interesse que demonstrava por suas vidas. Ela personificava o lema "Mostre, não conte" em sua forma mais pura. Não fez um discurso sobre tolerância religiosa. Ela a viveu. Demonstrou que uma princesa de Dubai podia encontrar um terreno comum com uma avó de Nicósia através de uma canção compartilhada e uma vela acesa. Deixou para trás uma lembrança que seria contada naquela cidade por gerações, a história de uma integrante da realeza que não veio para ser servida, mas para servir como testemunha da paz. A partida foi tão silenciosa quanto a chegada. O carro preto afastou-se do meio-fio, deixando a rua de Nicósia retornar à sua calma dominical. Mas a igreja estava para sempre transformada. A vela que ela acendeu ardeu por horas depois de sua partida, um pequeno farol branco no canto da capela. A estátua de Santo André permaneceu em sua posição ligeiramente curvada, uma lembrança permanente do dia em que a terra tremeu para uma visitante do Oriente. O padre escreveu mais tarde no livro de atas da igreja que haviam recebido a visita de uma princesa da paz. Um título que carrega mais peso do que qualquer decreto real emitido nos corredores de Dubai. A Sheikha Mahra retornou à sua vida de desertos dourados e deveres diplomáticos, mas a flor que recebeu em Nicósia, segundo consta, permaneceu com ela uma lembrança murcha, porém sagrada, de uma manhã em que o mundo era pequeno e a fé simples. Sua visita foi um ato de rebeldia, sem afetação, contra as forças que desejam manter as culturas separadas. Ela provou que o coração de uma princesa não se encontra em suas joias, mas em sua disposição de estar em um lugar onde não é a soberana, mas sim uma irmã. Ela não buscou os holofotes em Chipre, buscou a própria luz e, ao fazê-lo, iluminou o caminho para todos. A história dela nos lembra que os maiores milagres são muitas vezes aqueles que criamos simplesmente por estarmos presentes. A visita da Sheikha Mahra à igreja de Santo André foi uma prova do poder da presença sobre as políticas. Ela não mudou as leis do país, mas transformou os corações das pessoas que ali estavam. Numa era de ruído e divisão, sua visita silenciosa a uma igreja no Chipre se ergue como um monumento à possibilidade de um mundo diferente. Um mundo onde somos definidos pelas velas que acendemos uns para os outros e não pelas fronteiras que traçamos. Ela é uma mulher de ação, uma figura real de grande profundidade e um símbolo de um futuro que finalmente começa a ganhar vida. Ao final de sua jornada, a pergunta permanece por que ela fez isso. Talvez porque compreendeu que a coroa é uma dádiva temporária, enquanto a alma é uma responsabilidade eterna. Talvez porque quisesse provar a si mesma que era mais do que a filha de um rei.
Ou talvez como sugeriu a menina na igreja, porque sentia o mundo frio e desejava aquecê-lo. Seja qual for o motivo, a Sheikha Mahra bint Mohammed deixou uma marca indelével na atmosfera de Nicósia. Ela não apenas compareceu a uma cerimônia religiosa, ela iniciou um diálogo que o mundo finalmente está pronto para ouvir. O gosto residual de sua visita é uma sensação persistente de encantamento. Ela nos força a perguntar o que aconteceria se todos nós entrássemos em uma sala onde não pertencêssemos e acendêssemos uma vela pela paz. A Sheikha Mahra não esperou por permissão para ser humana, ela simplesmente foi. Ela não se escondeu atrás de seus acompanhantes. Ela estendeu a mão para uma flor. Ela não se preocupou com as manchetes. Ela se preocupou com a música. Ao fazer isso, ela se tornou a artista renascentista definitiva do século XXI, moldando não apenas uma cidade, mas um senso de conexão humana mais duradouro do que qualquer arranha-céu em Dubai. Sua visita foi uma espécie de estímulo filosófico para a história de sua vida. Mostrou que a princesa de Dubai é um papel que ela interpreta, mas a mulher da paz é quem ela realmente é. Enquanto sobrevoa o Mediterrâneo em direção ao Golfo Pérsico, ela leva consigo a certeza de que é conhecida não reconhecida por seu rosto em um outdoor, mas conhecida pelas pessoas que a ouviram cantar na linguagem do coração. Os portões do palácio podem se fechar, mas a porta que ela abriu em Nicósia permanece entreaberta, esperando que todos nós a sigamos. O milagre da estátua que se moveu e a canção da princesa agora fazem parte do folclore do Chipre, uma lenda moderna que nos lembra que a fé é algo vivo e pulsante. A Sheikha Mahra não precisou realizar um milagre. Sua presença era o próprio milagre. Ela mostrou que uma mulher de seu status ainda pode ser tocada pelo simples dom de uma criança e que uma integrante da realeza muçulmana pode encontrar Deus em um hino cristão. Ela é uma sobrevivente das expectativas impostas por sua posição, uma guia do próprio destino, e a rainha de um reino diferente, um reino onde a única lei é o amor. Ao concluirmos esta análise profunda da extraordinária visita da Sheikha Mahra, ficamos com a imagem de uma única vela branca acesa numa tranquila igreja de Nicósia. É um lembrete de que, independentemente da riqueza que acumulemos ou dos títulos que ostentemos, somos todos apenas buscadores na escuridão, à procura de uma chama para compartilhar. Mahra encontrou a sua chama no Chipre e, ao fazê-lo, ofereceu um pouco dela ao mundo. Ela é um símbolo de uma nova era, uma princesa que sabe que o dever real, mais importante, é lembrar-nos que no fim somos todos exatamente iguais. O que você acha da escolha da Sheikha Mahra de visitar uma igreja cristã e dos eventos misteriosos que se seguiram à sua chegada? Você acredita que atos de união silenciosa como o dela podem mudar o mundo de forma mais eficaz do que discursos políticos? Compartilhe seu momento favorito da jornada dela ou suas próprias histórias de fé que ultrapassam fronteiras nos comentários abaixo. Valorizamos cada palavra que você compartilha sobre os ícones que estão redefinindo o nosso mundo. Se esta jornada cinematográfica, pelo coração de uma verdadeira realeza, te emocionou, curta e inscreva-se para nos ajudar a manter vivas essas histórias de conexão. Nos vemos no próximo vídeo, enquanto continuamos a revelar as almas reais por trás dos títulos. Sheikha Mahra continua caminhando, continua cantando e continua provando que o mundo só é tão dividido quanto nós escolhemos que seja. As luzes de Dubai continuarão a brilhar, mas a luz na capela de Nicósia carrega um brilho diferente. É a luz de uma princesa que ousou ser humana. É a luz de uma mulher que escolheu a paz. É a luz da Sheikha Mahra, e ela jamais se apagará. Fim.